Olá pessoal, a paz do Senhor, meu nome é Olivon, este aqui é o canal O Leitor da Bíblia e hoje estamos em um dia diferente. Tínhamos combinado que seria toda quarta-feira, mas hoje especialmente estamos aqui com a presença ilustre no canal. Vocês podem ver que esse canal aqui está tomando rumos, né? O negócio está ficando sério. Temos aqui a presença ilustre do nosso pastor local aqui no Campo de Penedo, nosso pastor Valdiran. Daqui a pouco ele vai falar alguma coisa, nos trazer aqui conhecimento desta lição. E temos agora para o próximo domingo, a próxima lição aí, já estamos na terceira lição, não é verdade? Aí a chamada profética, a nossa terceira lição para o dia 20 de outubro de 2019, a chamada profética de Samuel. Eu estive estudando essa lição e tem muito ensinamento glorioso aqui da parte de Deus. De fato, essa nova lição para esse último trimestre veio recheado de ensinamentos maravilhosos. Desde já eu queria pedir a compreensão de vocês. Vocês vão notar um eco aí na gravação, porque o lugar que a gente está aqui tem um pouquinho de eco, mas vá dando glória aí, vá agradecendo a Deus e prestando atenção na palavra, que eu tenho certeza que você vai ser agraciado e vai aprender muita coisa. Queria passar a oportunidade agora para o nosso pastor se apresentar e já iniciar aí o ensino da nossa terceira lição, a chamada profética de Samuel, nosso pastor. Olá pessoal, a paz do Senhor. Grato a Deus pela oportunidade riquíssima de poder compartilhar um pouco desse assunto que é a Escola Bíblica Dominical, mais precisamente a nossa lição está se tratando de um assunto tão importante para os nossos dias, né? Porque hoje o nosso irmão, o que está predominando nas mentes hoje é que as pessoas hoje querem ser profeta, mas não sabem o preço de se pagar, o preço a ser pago por ser profeta. Na verdade, elas não sabem nem o significado do que é ser profeta. Justamente. Então, nós temos a oportunidade de passar para vocês algo simples. Nós não temos que passar muita coisa, mas pela simplicidade da palavra de Deus que nos orienta a cada semana através da escola dominical, estamos aqui discutindo esse assunto juntamente com o nosso irmão e compartilhar com vocês. Fique conosco os próximos minutos e você verá. Então, como o nosso irmão já nos adiantou, o nosso pastor já nos adiantou aí, de fato, hoje virou um modismo, né? Fulano de tal é profeta. Sim. Né? Rapaz, convide o fulano de tal para pregar aqui na igreja porque ele é profeta. Sim. E na maioria das vezes as pessoas não sabem as definições de um verdadeiro profeta, né? E essa lição, ela nos traz aí alguns pontos que esclarece o que de fato é ser um profeta, o que não é ser um profeta, ministério profético, o que é também, né? Como que Samuel iniciou a sua carreira profética. E o caso de Samuel é um caso belíssimo, né? Todas as vezes que eu estou meditando nessa lição, eu lembro de Ana, porque não foi fácil para Ana entregar o seu filho com 3 anos de idade. Foi a mulher que de fato cumpriu verdadeiramente com aquele voto que ela tinha feito ao Senhor. Foram 3 anos de idade que tinha um menino. Você imagine uma mulher que não podia ter filhos, agora tinha e teve que devolver Samuel para ficar com 3 anos de idade, porque eu tenho uma filha de 5 anos, o senhor também tem filha pequena, o senhor sabe como é difícil. Muito difícil. Né? Eu não sei. Se eu tivesse no lugar de Ana e tivesse feito esse voto, eu acho que eu teria desobedecido a Deus. Mas o que eu acho interessante é que Ana tinha certeza do voto que ela tinha feito, que ela fez para com Deus, e diante de uma situação tão gloriosa como essa, através desse voto, ela sabia, lá no íntimo, eu acredito que Deus já havia preparado nesse sentido para uma obra tão grandiosa que Deus tinha reservado para Samuel. Porque se nós observarmos, a semana passada estudamos sobre as pessoas importantes do livro, e o comentarista da lição, eu acredito assim, ele deu uma certa
fez uma certa falha nesse sentido, porque ele não colocou Ana como uma das pessoas principais, né? Eu particularmente eu acredito que Ana foi a pessoa-chave do livro de Samuel. Ela deveria ser protagonista também. Protagonista do livro, porque foi dali, deu-se o ponto de partida quando ela pede a Deus, quando ela faz o voto, dá-se ali um ponto de partida para uma história de fé, uma história para com o povo de Deus, para com a nação de Israel. Diga-se de passagem, um dos maiores homens que a nação de Israel pôde possuir como seu juiz, como seu sacerdote, como seu profeta, né? Que foi Samuel. E é interessante, particularmente Ana seria a personagem-chave. Eu também compartilho do mesmo pensamento. Eu acho que Ana também deveria ser protagonista nessa história, e não coadjuvante. Sim, sim. Protagonista, né? Foi uma mulher que demonstrou muita fé não é fácil, tem um filho de 3 anos, aquele amor todo. Não, ele agora vai ser um profeta. É como o irmão falou, eu acho que Deus já havia preparado o coração de Ana, porque Deus sabia do amor que ela ia sentir pelo aquele filho que ela nunca teve e agora estava tendo. Sim, sim. Então Deus preparou o coração de Ana. Ana foi lá, cumpriu com o seu voto, entregou Samuel aos cuidados de Eli, né? Com 3 anos de idade, uma criança. Minha filha tem 5 e eu sei o que é isso. E a Bíblia diz que Samuel foi crescendo e com 12 anos de idade, diz aqui a lição, Deus fala com Samuel, ainda não conseguia entender quem era que estava falando, ou seja, não conseguia distinguir que voz. Não tinha experiência. Para ele, a voz que estava chamando ele era a voz de Eli. É a voz dele. Mas, no sentido da chamada, é o que nós estamos meditando essa semana. A chamada, ela acontece, às vezes, eu tenho um particular comigo, irmão, que a chamada divina ela acontece em algumas etapas. A primeira etapa, a etapa que a gente não entende. A segunda etapa, interessante essa etapa que a gente não entende. A primeira etapa é a etapa que a gente não entende. A segunda etapa é a etapa que alguém faz nos entender. E a terceira etapa é a etapa preparatória por Deus. Essas são 3 etapas na chamada de alguém. E às vezes tem pessoas que quer queimar as etapas. É verdade. Quer queimar as etapas. Às vezes não quer ouvir. Às vezes ouve, não entende. Aí, não sei o que foi, passou. Aí depois ouve novamente, aí vai até a pessoa, né? E quando alguém nos explica acerca dessa chamada, aí muitas vezes, às vezes, conhece o objetivo, conhece o sentido da chamada, aí fica se perguntando, quando é que vai acontecer? Que tempo vai acontecer a chamada? Você observa que Samuel foi chamado ainda moço. E diga-se de passagem, ele foi chamado ainda no clamor da mãe. Ele foi chamado ali, porque foi ali que nasceu no coração da serva do Senhor, e Deus já vinha projetando, né? E daí por diante você entende que a chamada divina vai passo a passo. Agora, tem muita gente que começa a queimar as etapas da chamada, e porque às vezes demora. É verdade. Não é do dia para a noite, né? Eu ouvi um certo pregador dizer que, um pregador muito antigo, ele disse o seguinte, que pregadores famosos se levantam da noite para o dia. Agora, pregadores de sucesso levam pelo menos 20 anos para se preparar ele, porque o sucesso não é você fazer como você quer. O sucesso é fazer como Deus quer. Então, as etapas, cada passo na vida de um servo, de uma serva, cada etapa ela tem a sua importância. A etapa do esquecimento é uma etapa de suma importância na vida de quem é chamado. Por exemplo, Moisés, vamos fugir um pouco da lição aqui, mas no sentido de chamada, que estamos estudando sobre chamada profética. Moisés ele teve 3 etapas na vida. A primeira etapa na vida de Moisés foi a etapa onde ele nasce, e os primeiros 40 anos de sua vida é dedicada ao Egito. Quando ele cresce, acontece aquele fato
tão, assim, como é que a gente pode dizer, aquele fato tão histórico. Histórico porque é o seguinte, eu não esperava que acontecesse aquele fato com Moisés do crime, né? Porque, segundo a Bíblia, é um homem manso. É um homem manso. Mas, dali por diante, inicia a segunda etapa, que é a etapa do esquecimento. É onde ele vai da terra do Egito ao deserto. Ali ele se casa e fica por ali. É a etapa onde ele esquece do seu povo, ele esquece que foi um egípcio, ele esquece que foi hebreu, até Deus lembrar ele no início da sua, no início da terceira chamada. Quando ele, no início da terceira etapa, que quando ele termina os segundos 40 anos, é quando ele ouve a voz de Deus dizendo: vai, tira meu povo do Egito, porque eu tenho ouvido o clamor do meu povo e você vai. É você. Ele disse: não, Senhor, eu não sei falar, sou pesado na fala, não, eu já tenho tudo preparado, é você que vai. E a última etapa na vida de Moisés foi a etapa que ele leva o povo à terra prometida. Então, o chamado é isso. O chamado é você entender que existem algumas etapas. E tempo de espera não é tempo perdido. É verdade. Tempo de espera é tempo de preparação. Né? Samuel esperou as investidas dos sacerdotes infiéis, dos filhos de Eli, que intentou contra ele, contra a sua gente, porque entendia a chamada da vida de Samuel, fez com que isso não acontecesse, mas Deus sempre preparando, até Deus falar com Samuel, literalmente, e Samuel fala à casa de Eli, e dali se inicia todo o processo de que eu posso dizer, de um dos maiores profetas que Israel teve no início. Depois de Moisés teve outro, mas depois de Moisés, para mim, foi Samuel. Tanto Samuel teve uma importância tão grande, né, no ministério profético ali do Antigo Testamento, que ele foi referência para todos os outros profetas que vieram posteriormente. Sim. Aí, de fato, foi um homem verdadeiramente preparado. Vamos entrar mais um pouquinho aqui na lição. O nosso textuário está lá escrito em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Eu gosto dessa palavra. Eu gosto dessa palavra. Já é a etapa onde é do próprio Deus que entra em cena na vida do chamado, depois que o homem que estava responsável pelo templo entende que quem estava chamando não era o homem. Ele entende que quem estava chamando agora não era mais um ser comum. Aí Samuel olha e diz: não, Senhor, fale. Mas quem mandou ele dizer isso foi o responsável, né? Então diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Falando sobre isso, lá na frente a gente vai ver aqui na lição da importância que a gente deve dar e do valor que a gente deve dar para as pessoas que estão para nos ensinar, né? Samuel era um camarada obediente, humilde. Ouviu a voz? Não, deve ser o sacerdote ali que está me chamando, vou lá rapidamente. Foi lá: não sou eu não, vote, vá dormir. Aí chamou pela terceira vez. Era um camarada que não fugia dos pés dele ali, estava ali aprendendo. Muito importante, o mesmo sacerdote ali, passando pelas dificuldades que estava passando, problema na família, os 2 filhos com a vida totalmente desconcertada, fazendo tudo ao seu bel prazer, mas, quer queira, quer não, era o sacerdote de Israel na época. Então tinha que ser companheiro, tinha que ser fiel, realmente, de fato, obedecer aquele homem ali e estar aos pés dele para aprender, né? A gente vai ver lá, depois, acho que no segundo tópico aqui da lição, fala sobre essa questão. A introdução, vamos ler rapidamente. Nessa lição veremos que o ministério profético no Antigo Testamento não se caracterizava pela adivinhação, nem pela mera predição do futuro, mas tinha como principal objetivo levar todos a ter um firme compromisso com Deus. Sua essência é anunciar a totalidade da mensagem divina. Por isso Jeremias foi bem categórico: o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade.
Samuel foi, eu havia falado para os alunos e falei quando eu estava lendo o livro, Samuel foi um divisor de águas. A nação vinha de um período tenebroso de pecado, um período tenebrosíssimo, um período de trevas, aonde o povo fazia o que parecia bem. Parecia bom, né? Está lá em Juízes, capítulo 21, versículo 25. Vamos ler. Eu já li nessas duas últimas lições, eu li, mas vou ler de novo, é como Paulo, eu não me canso, eu vou dizer as mesmas coisas. Sim. 21 e 25 de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Além disso, o povo tinha se voltado para a idolatria, sim, para os deuses pagãos. Imagine, o povo de Israel, um povo que viveu presenciando milagres da parte de Deus. O mar se abriu, comeram codorna, comeram maná, tinha uma nuvem, mas vez por outra estavam se voltando aos ídolos. Sim, verdade. E esse período aqui, né, cada um fazia o que parecia reto. Ah, não, isso aqui é certo para mim, então fazia aquilo. Aí Samuel aparece aí nesse contexto. Uma pergunta que às vezes eu fico me perguntando é se ainda há profetas hoje. É boa pergunta. Se ainda há profetas hoje. Eu, analisando biblicamente, quando se trata de a palavra de Deus sim é a mensagem profética. O profeta em si, eu particularmente não creio que exista um profeta, por exemplo, ou profetas, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo disse o seguinte, que dos profetas que profetizaram até João Batista, né? Como dom espiritual, sim, Deus se utiliza de alguém, Deus se utiliza dos seus canais, dos seus meios para proferir a mensagem profética. Só que esse título de profeta tem um peso muito grande que as pessoas não conseguem entender sobre realmente o que é ser profeta. Por exemplo, eu fiz aqui eu meditando na lição, eu entendi que o ministério profético, ou seja, a escolha de Deus para ministérios proféticos, ou seja, quando Deus queria tratar com o povo, Deus não ia diretamente ao povo. Primeiro havia um círculo, Deus, o profeta, Deus falava ao profeta, o profeta falava ao povo, o povo falava ao sacerdote e o sacerdote a Deus. Então havia esse círculo de giratório que não se girava ao contrário, era sempre para frente. Deus, o profeta ao povo e o povo ao sacerdote, e o sacerdote intercedia diante de Deus. Então, meu amado Ronivon e internautas que nos acompanham pela internet, veja só, esse ministério profético hoje não existe mais. A Bíblia ela dá total respaldo para que a gente possa acreditar nisso, porque o ministério cessou. Agora, hoje você pode ser utilizado como profeta, porque você está com a palavra que é profecia. E nem por isso você pode otorgar para si o título de... Sim, porque Deus usa esse dom profético, como o dom de profecia, Deus usa conforme a necessidade da igreja. Não é todas as vezes que eu quiser profetizar, eu vou profetizar. Agora você me fez lembrar de uma história. Eu tenho alguns anos que sirvo a Deus. Até hoje eu ainda não consegui dizer quantas vezes, ou seja, muitas vezes Deus me utilizou para ser canal para falar em profecia para alguém e tal. Não, porque eu me lembro que aconteceu por volta de mais ou menos assim, tempo de 22 anos que sirvo a Deus. Deus se utilizou de mim apenas 2 ou 3 vezes, diretamente, de pessoa para pessoa. Agora, com a Bíblia Sagrada, todos os dias eu posso profetizar a palavra. Né? Agora, eu me intitular profeta, não, porque isso já cessou. Agora, a chamada de Deus para um determinado fim está aqui, a lição nos ensinando
a entender o propósito, a entender a chamada, né? Por exemplo, o nosso primeiro tópico aqui diz, definindo o profeta em Israel, ou seja, a menção de profeta no livro, primeira vez que aconteceu isso, está registrada em 1 Samuel 2, 27 ao 36. Né? Profeta não é aquele que adivinha. Existe muita gente hoje em dia com espírito de adivinhação, que é complicado essas coisas. E às vezes muitos crentes engolem achando que é, ou seja, eles comem achando que é verdade, mas não é. Aconteceu um fato comigo que uma certa mulher chegou na congregação onde eu trabalhava, eu não sei de que igreja ela era até hoje. Ela uma hora dizia que era da Batista, outra hora dizia que era da Metodista, outra hora dizia que era da Mundial, outra hora dizia que era da Assembleia, outra hora dizia que era da PEN, outra hora dizia... E ela começou a agir, a profetizar coisas, e de repente eu olhei e disse, tem coisa errada nesse negócio. E essa mulher, ela disse o seguinte, ela começou a profetizar e de repente eu entendi que aquilo não era de Deus. Eu disse, isso aí é um espírito de adivinhação. Porque o que profetiza, o profeta não é um adivinhador. Aqui na lição, né? Mas ele é um porta-voz de Deus. Porta-voz de Deus. Ele é o porta-voz. O que o profeta disse, como boca de Deus, Jeremias, sejamos como boca de Deus. Então nós hoje, nós temos que ser boca de Deus. Não adivinhador. Não adivinhador. Ou contador de história, né? Mas adivinhador não, mas profetas, boca de Deus na terra. Aí, falando sobre essa questão da definição do que é ser profeta, aqui no segundo subtópico, né, a definição de profeta, ele fala especificamente sobre isso. E eu frisei aqui uma parte desse texto do segundo tópico, que ele diz o seguinte: o profeta seria mensageiro de Deus, cuja missão era levar o povo a obedecer à vontade do Todo-Poderoso. Sim. Para que a missão do profeta? Foi justamente essa missão que Samuel cumpriu. Levou aquele povo que estava vindo da idolatria, o povo que estava vivendo a seu bel prazer, né, agora a viver e a obedecer à vontade do Todo-Poderoso. E o comentarista faz menção aqui, na parte final do segundo subtópico, dizendo assim, que quem ouvisse o profeta obtinha sucesso. Tanto é que Samuel tomou um respeito tão grande. Quando você lê 1 e 2 Samuel, você vai encontrando essas referências. Samuel tinha um respeito tão grande do povo, o povo sabia que ele tinha de fato comunhão com Deus, que quando ele ia a qualquer lugar dizia, é de paz a tua vida. Sim, sim. Porque sabia que se ele falasse, Deus estava ali para cumprir. Exatamente. Se ele falava foi porque ele tinha recebido uma mensagem diretamente da Ou seja, não havia medo. O profeta, primeiro, ele tem que saber quem é que está falando com ele. Sim. Ele tem que ser conhecido nisso. O profeta, ele sabe que quando é Deus que está falando, ele não tem medo de transmitir, porque ele sabe, ele conhece que é Deus que está falando, né? Então, eu estou achando esse assunto de suma importância para o nosso trimestre. No último trimestre, fechando com chave de ouro. Fechando com chave de ouro, porque o povo precisa saber disso. Porque há muitos hoje que tem uma mentalidade, não, eu sou profeta, eu sou profeta, né? Se Deus não falou por mim, não fala por meio de ninguém, eu sou profeta e tal, aquela coisa. Mas o verdadeiro porta-voz de Deus é aquele que fala e as coisas acontecem. É por isso que é bom a gente ficar na responsabilidade, Rony, assim, ou seja, ficar na dependência de Deus e se utilizar da palavra. No intervalo que Deus quer que você seja profeta, Ele vai lhe usar como profeta. Se Deus não quiser se utilizar de você como um profeta, mas Ele vai utilizar você como um porta-voz para anunciar a palavra. Então o povo precisa entender isso. O povo precisa entender que ser profeta é ter certeza de um chamado e não ter medo daquilo que vai falar acerca daquilo que Deus está ordenando. Glória a Deus, glória a Deus. De fato,
nosso irmão Osiel Gomes, homem de Deus. Sim. Homem de Deus, eu venho Preparadíssimo. preparadíssimo. Eu de vez em quando estou assistindo algumas transmissões que ele faz lá no culto e de fato um homem de Deus. Segundo tópico aqui, desenvolvimento do ministério de Samuel. Segundo tópico, primeiro subtópico, o crescimento profético de Samuel. Se os filhos do sacerdote ali praticavam pecados abomináveis, o jovem Samuel crescia com integridade diante de Deus e do povo. Sempre houve em Ana, sua mãe, um cuidado especial para que o filho estivesse envolvido com a obra de Deus. Ela orou por ele e o entregou aos cuidados de Eli. Este observando a dedicação de Ana e seu comprometimento, orou por ela, rogando a Deus a bênção para a sua casa. É maravilhoso dedicarmos a Deus o que temos de mais precioso, pois suas recompensas são certas. Eu acho que está faltando muito disso. Eu estava até falando com o irmão que eu passei um período sabático na minha vida que eu quero recuperar. E está mais do que na hora, né? Está mais do que na hora. Eu perdi muito tempo nesse período sabático, digamos assim. E preciso recuperar. Então, quero mais pregar a palavra, quero orar mais. E como diz aqui, é maravilhoso dedicarmos a Deus o que temos de mais precioso. Ana, o que é que Ana tinha de mais precioso? O seu filho. Era estéril. Agora Deus lhe concedeu um filho. Era o que ela tinha de mais precioso. Ela entregou a Deus o que ela tinha de mais precioso. Uma coisa que eu vejo na vida de um profeta é que ele sempre dizia: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Hoje, no contexto de profeta que nós estamos vendo nos dias de hoje, muitos falam: eu falo contigo, eu falo isso, eu falo aquilo, eu mando, esse que eu te digo, esse que eu te falo, esse que eu te digo, aquela coisa. Os profetas na Bíblia nunca se utilizaram eu. Nunca utilizaram essa expressão. Sempre se utilizavam assim diz o Senhor. Eles, quando a mensagem tem peso, assim diz o Senhor, tem peso. Tem um peso profundo. E eu comparo esse pequeno comentário que você leu aqui agora, eu comparo Samuel, o crescimento dele, a mesma forma do crescimento de Cristo. No princípio dessa breve mensagem, desse breve raciocínio, você disse que Samuel ouviu a voz de Deus aos 12 anos. Aos 12 anos de idade. Jesus aparece aos 12 anos no meio dos doutores. Ensinando os doutores. Samuel crescia. Se os filhos de Eli praticavam o que era mal, Samuel praticava o que era reto. Se os filhos de Eli enrolavam no ministério, Samuel desenrolava no ministério. Né? Samuel desenrolava, ele desenvolvia, ele crescia em graça na presença de Deus. Ele sabia o ofício que ele esperava. Eu acredito particularmente que Samuel sabia, desde a chamada, o crescimento dele, ele sabia o ofício que ele esperava. Até quando Deus se utiliza dele para falar o juízo à casa de Eli, dali por diante Deus começa a trabalhar na vida de Samuel e dizer: é você, o homem é você. O cara certo é você. Não tenha medo de falar aquilo que eu lhe mandar. Daí se entende que Samuel, no outro dia, quando se levanta, que o sacerdote chega e diz: e aí, Samuel, o que foi que a voz te disse? Ali foi sério. Deus vai punir você, Deus vai punir a sua casa, Deus vai dar aquelas sentenças, né? Aquelas coisas que Deus fala quando quer às vezes nos atrair para a sua presença, né? Eu vou fazer assim com você, né? Mas eu vejo que Samuel, assim como Cristo cresceu em graça, se desenvolvia, Samuel também. Assim é a vida de todo aquele que é chamado por Deus. Outros profetas também que foram chamados, tiveram um chamado excelente, tiveram um chamado forte da vida, ainda criança, né? Outros já foram chamados mais velhos, mas outros ainda criança, né? Que dizia: não sei nem falar assim, não sei falar, não diga que você é criança, você vai, é você, o chamado é você, né? Então eu acho interessante, quando se trata de desenvolvimento, o chamado ele não tem que
Não, Deus me chamou. Ele não tem que ficar detido somente. Se Deus me chamou, Ele vai fazer acontecer. Não, você foi chamado, mas você tem que crescer aprendendo. Se prepare. Você tem que se preparar. Você tem que ir investindo, invista no seu chamado. Porque Deus Ele chama, mas se você não investe no seu chamado, Deus vai fazer cumprir, vai. É justamente isso. Demora mais um pouco. É justamente isso que o segundo subtópico vai falar agora. A formação profética de Samuel. Foi dessa lição desses três tópicos, foi esse segundo subtópico aqui foi o que eu mais gostei, né? Samuel aprendeu com Eli. Ele foi formado pelo velho sacerdote, assim como Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel e Timóteo com Paulo. Deus chamou Samuel quando ele tinha cerca de 12 anos, o que a gente já falou. 1 Samuel capítulo 3, de 1 ao 4, ou seja, a mesma faixa etária de Jesus quando foi levado a Jerusalém por seus pais, né? Assim, sob os cuidados de Eli, Samuel era forjado por Deus para o ministério profético. Muitos, aí aquele da lapada, sim, aquele já entra com Muitos hoje não querem mais aprender com os mais experientes, pois julgam-se importantes e desprezam o aprendizado aos pés de alguém. Paulo e Timóteo, por exemplo, orgulhavam-se de ter aprendido com seus mestres, mas além da disposição para aprender, precisamos de disposição para ouvir a voz de Deus. Isso só é possível por meio de uma vida de oração e busca fervorosa pelo Senhor. Deus quer falar conosco. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Amém. Eu creio que ainda existem pessoas que ainda se orgulham de ter um Gamaliel. Aproveitando o assunto, quem foram as suas referências? Meu querido, eu tive muitas e tenho muitas referências, tanto a nível nacional, como também tenho a nível local. Eu tenho um grande referencial, o meu pastor local, o pastor Carlos Gomes, é um homem digno de ser espelhado. Tenho outros companheiros também, como você conhece, o pastor Wilton Padilha, né? Tem o nosso pastor presidente, José Osvaldo Nunes de Lima, que são homens íntegros, né? E homens piedosos. Meus referenciais, eu não tenho olhado para essa geração, eu tenho olhado para a geração passada. Eu também. Eu tenho me espelhado na geração passada. Eu não sei se é porque eu sou de 1980. Não. Eu acredito que é porque é o seguinte: a geração passada, ela está passando, né? Está se indo a geração, está se indo. E essa geração atual, ela tem que olhar para eles. Olhar para eles porque eles são o reflexo, eles são o espelho. Nós vamos refletir, porque se você observar, sempre na história do povo de Deus, a terceira geração sempre é a mais perigosa, é a mais rala de todas. Mas se você observar direitinho para a geração passada, eu tenho muitos referenciais, tenho hoje a nível nacional, tem muitos aí que são exemplos, Elianai Cabral, que já passou para o Senhor, Antônio Gilberto, que já dorme no Senhor, pastor José Neco, que já dorme no Senhor também, Cláudio Nuno de Andrade, que são homens que são centrados na palavra, né? São e foram centrados na palavra. Então, mas se essa geração, um conselho que eu deixo para essa geração mais jovem, né? Se essa geração não olhar para a geração passada como eu e você está fazendo, olhando para eles, porque se a gente não se voltar para eles, olhar, observar a integridade deles, nós iremos se perder no caminho. É o que ele falou aqui, mano. Muitos hoje não querem mais aprender com os mais experientes. Não querem. Eu me orgulho de ter o meu pastor como um mestre, um Gamaliel da vida, para me sentar para ouvir. O cara passa o dia todo ensinando. Sim. Eu me sento para ouvir, não reclamo, nem da fome, nem da sede, nem da cansaço, porque eu estou absorvendo ali a nata. E quando eu tenho a oportunidade, eu conheci um pastor lá em São Paulo,
lá em São Paulo, homem de Deus. As reuniões eram às 6 da noite. Eu tinha que pegar 2 metrôs para chegar lá. Mas valia a pena. Valia. O cara era um pai. Eu não sei como é aquele. Não sei, era Deus na vida daquele cidadão. Eu chegava lá, eu só saía quando saía a última pessoa. O que está fugindo do contexto hoje é o que está no terceiro subtópico aqui, do segundo tópico. Vai lá. A disciplina. A geração de hoje não quer ser disciplinada. Eu não estou falando de disciplina de exclusão, eu estou falando de disciplina para crescimento. Crescimento e aprendizado. De aprendizado. Disciplina é o ensinamento, disciplina como ensinamento. A geração de hoje não está querendo mais isso. Mas aonde a Bíblia diz que aquele que corrija o sábio e ele se tornará mais sábio. Se tornará mais sábio. Ou ensine o sábio e ele se tornará mais sábio. Então, quando é sábio, quando não é, ele não quer. Exatamente. Então, a disciplina, ela faz parte da vida do que é chamado por Deus. A autossuficiência leva ao naufrágio. E é o que existe muito hoje, a autossuficiência. A autossuficiência leva ao naufrágio. Pedro se autoconfiou. Estou andando sobre as águas. Deixou de olhar para Cristo e naufragou. Afundou na hora. Começou a olhar para o vento, para a tempestade. É uma prova. É uma prova. Ele tinha motivo para se orgulhar? Tinha, por quê? Pisei na água também, andei sobre a água também, pisei firme. Mas se não olhar para o alvo, meu filho, se perde. Se perde, naufraga, afunda. Afunda. Então tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina. Glória a Deus. Vamos mais adiante. O ministério profético da atualidade. Terceiro ponto, terceiro tópico. O dom da profecia. Primeiro subtópico. O dom de profecia é disponível a todos os crentes, sim, a todos, sim, manifesta-se de forma sobrenatural e momentânea. Qual é a palavra? Momentânea, sobrenatural e momentânea. Encoraja, exorta, consola a igreja, edifica de forma coletiva e individual o povo de Deus. Será que está acontecendo isso hoje em dia? Eis o problema. Eis o problema, porque é o seguinte: hoje as profecias não estão sendo. Eu vejo que quando se levanta um profeta, se intitula um profeta e diz que uma mensagem profética que está surgindo, é uma mensagem que você vê que não tem uma base bíblica. É uma mensagem profética que diz: Deus vai te fazer isso, Deus vai te fazer aquilo, assim diz o Senhor para você, utilizando o texto assim diz o Senhor. E Deus está lá no trono, eu não vou não. Eu não vou de jeito, sabe? Porque o dom de profecia, olha a finalidade. Primeiro, ela não é quando eu quero. Não é para se profetizar quando eu quero. É momentânea. Deus utiliza quando Deus quer. Exatamente. É quando há necessidade da igreja. Quando há necessidade. Vem lá. Para quê? Para encorajar, exortar, consolar a igreja, de forma e edificar de forma coletiva e individual o povo de Deus. Glória a Deus. Essa é a finalidade do dom de profecia, não ministério profético. Não existe. Eu conheço aqui próximo a nós que tem um ministério que tem 2 irmãs se titularam profeta e elas têm ministério profético. Aqueles profetas de cozinha. Profeta de porta de cozinha, de sala de cozinha. Ali. É cada moda. Mas você vai observar os bastidores da vida, não tem vida no altar para que seja utilizado como profeta. Como o nosso irmão já havia falado aqui no tópico que a gente passou, isso só é possível por meio de uma vida de oração e busca fervorosa pelo Senhor. Exatamente. Aí quando você vai olhar a vida desse profeta, não tem uma vida de oração. Olha, como é que vai? Olha como é interessante. O dom de profecia é uma dádiva de Deus, a sua igreja. Deus não dá o dom de profecia, não é para o homem ou para a mulher, ele dá a igreja. Ele dá a igreja. E se ele de alguém, aí pode ser qualquer um da igreja. Qualquer pessoa. Desde o que está em cima do altar, como o que está na portaria. Deus se utiliza de qualquer um. É para dar a igreja. A igreja somos nós. Deus se utiliza para a igreja. É uma dádiva de Deus a igreja. É maravilhoso saber que o Pai ainda fala diretamente com o seu povo. Amém. Ou seja, quem fala
o Pai. Não é o profeta, não é o homem. O profeta é apenas um canal. Se Deus diz, eu fico interessante, eu acho interessante é que Deus, como Deus suporta. É porque a longanimidade de Deus, diante das coisas que foram mudadas, é o seguinte: Deus está guardando muita coisa para o final. Deus está reservando muita coisa para o final. Deus está reservando. Não, você falou aqui, não foi o senhor que não mandei você falar isso. Eu não mandei você falar isso, não, você falou por sua própria vontade. Ou seja, aquilo que o profeta falou e não aconteceu, será cobrado. Porque profeta, ele tem que falar com convicção que é Deus que está falando, né? Como já havia anteriormente no tópico inicial, que ser profeta é ser porta-voz. Mas hoje não, hoje em dia muitos se levantam: eu sou profeta, e vai ali, vai adiante, e as pessoas aceitam, vão atrás. as pessoas seguem, né? Mas se você for observar o contexto de vida, não tem vida para com Deus, para que possa se dizer eu sou profeta. Agora me faz lembrar daquele episódio que aconteceu com o profeta Elias. Sim. O profeta Elias chegou e disse: não vai chover. E acabou. Não há o que não vai chover e acabou. Não, o que eu acho interessante. Rapaz, que comunhão com Deus. Né? A comunhão é tão séria que uma certa vez também disse: eu sou homem de Deus, disse a fogo do céu agora. Agora, não é depois não. Agora. E a Bíblia diz que o céu se abriu e fogo caiu, desceu. Rapaz, você já imaginou a comunicação? Por isso que a lição está dizendo que é um canal direto entre Deus e o profeta. Tem que haver comunhão, tem que haver uma ligação, um elo de ligação que não pode ser rompido. Tem que haver, e não pode ser rompido. O homem de Deus, ele tem que entender que essa aliança não pode ser quebrada. É um elo de ligação. Né? Glória a Deus. Vamos aqui entrar no nosso... Vamos continuando, que já está finalizando aqui o terceiro tópico. O ministério de profeta no Antigo Testamento. O emprego do termo profeta no Novo Testamento refere-se a determinados indivíduos chamados por Deus a fim de entregar revelações específicas à igreja. Isso aqui é muito interessante, importante. Suas mensagens eram proclamadas com autoridade sobrenatural e reconhecidamente divina. Veja-se, por exemplo, o caso de Ágabo, né? Que foi notório. Segundo Atos 13:1 e 15:32, os profetas eram impulsionados extraordinariamente pelo Espírito Santo para exercer desse ministério, para exercício desse ministério. Não podemos confundir o ministério profético com o dom de profecia, que são coisas totalmente diferentes. Totalmente diferente, né? Como havia falado, o ministério profético terminou, o último foi João, o Batista, foi o último dos profetas. Agora, o que entra em evidência depois do batismo com o Espírito Santo é o dom de profecia, é o que entra em evidência. Então, não há mais possibilidade de dizer existe um ministério, existe um treinamento. Na época do Velho Testamento, eu acredito que foi Samuel, né, que fundou a primeira escola de profeta, né? Foi Samuel. Samuel tinha todo o direito, ele teve respaldo para fazer isso, porque ministério exige uma preparação. Para ministério profético exige uma preparação. Então, por isso que Samuel fundou a escola de profeta. Hoje em dia, até eu fico brincando comigo em casa, às vezes conversando, tem a escola de profeta, tem a escola de pregadores, tem a escola de sei o quê. Ou seja, pregador, profeta, é a mesma coisa. Mesma coisa, o pregador é o porta-voz, o profeta também é porta-voz. Né? Só que existe uma diferença, porque o profeta no Velho Testamento era por ministério, hoje não, hoje é por dom. O dom que entra em evidência é os dons espirituais, mais precisamente o dom de profecia, que entra em evidência se tratando de profecia nos dias em que nós estamos vivendo, para a exortação da igreja. Né? Aí o terceiro subtópico aqui, para a gente finalizar, diz o seguinte: onde estão os profetas? Ah, que pergunta boa. Hoje o Senhor continua a falar à sua igreja.
por meio do ministério profético. Ainda temos homens que, à semelhança de Ágabo, transmitem enunciados proféticos de maneira sobrenatural e extraordinária. Todavia, eles não possuem autoridade canônica da Bíblia Sagrada. A única regra infalível de fé e prática reconhecida pela Igreja de Cristo. Toda locução profética é passível de julgamento à luz da Bíblia Sagrada. Isso é muito interessante. É a palavra de Deus que julga. A profecia é uma necessidade premente nos dias de hoje, e aqui ele finaliza. Aí só nos resta a conclusão agora. Onde estão os crentes usados por Deus para falar extraordinariamente ao seu povo? Nesses últimos dias, precisamos de obreiros fiéis que busquem os dons do Espírito. Entretanto, estejamos vigilantes. Como já dissemos, todo enunciado profético tem que passar necessariamente pelo crivo da Bíblia Sagrada. Exatamente. Eu de antemão quero agradecer por esse espaço de ter compartilhado esse raciocínio juntamente com o nosso companheiro irmão Onivon, e dar-lhes uma sugestão de leitura que vai lhe auxiliar bastante. Você terá em mãos Profetas e Visionários. É um livro que é de um pastor espanhol, né? Juan Carlos Escobar. Ele é um homem de Deus, presidente das Assembleias de Deus na Espanha, e ele traz essa mensagem assim, mostrando a diferença entre profetas e visionários, né? Porque visionários é uma coisa assim que deixa muito hoje pensando o seguinte. Eu até vi na introdução, onde disse que o profeta Jeremias disse: quem teve um sonho, conte como apenas sonho. Como um sonho. Isso aí são visionários, né? Senão, também não quero dizer que não existe visões de Deus. Um sonho é uma visão de Deus, claro que existe. Eu creio nisso perfeitamente, né? Mas eu não posso colocar isso dizendo que foi Deus literalmente que falou, e se tornar isso uma visão, se tornar um sonho, como um sonho profético, uma coisa para utilizar como profeta. Então, quem tem sonho, conte como sonho. Quem tem a palavra, conte como a palavra. Às vezes acontece o seguinte: o camarada comeu um churrascão, né? Comeu um churrascão, aí foi dormir, aí teve pesadelo e pensa que foi um sonho de Deus. Aí não foi, meu irmão. Não foi, não. Você comeu demais, cometeu o pecado da gula e sonhou besteira. Então é uma sugestão boa para você. Existe em português ou só em espanhol? Não, existe em português, está em português. Ah, tá aí. Em português. Existem duas versões, CPAD. CPAD. Pessoal, a gente estava finalizando aqui o conteúdo da lição e o cartão ali encheu, e a gente agora está gravando em outro ângulo aqui. Eu estou usando o smartphone para a gente finalizar essa parte, né? O nosso pastor estava finalizando o raciocínio dele. Vamos deixar ele finalizar, depois eu finalizo aqui com a gente. Meus irmãos, eu só tenho que agradecer a Deus pelo espaço cedido nesse programa, nessa videoaula que o nosso irmão Onivon está fazendo toda semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, divulgue o canal Leitor da Bíblia, deixe o seu like aí, se inscreva no canal, né? Compartilhe conosco. Você pode mandar sua sugestão, mandar suas perguntas, deixar seu comentário, e a gente fará o possível para tirar algumas dúvidas. Se a gente não souber a resposta, a gente ora e Jesus manda a resposta. Amém. Então, meus queridos, muito obrigado pela participação de vocês. Foi muito bom ter também aqui a participação do nosso pastor. Não é sempre que ele está disponível, uma vida muito corrida, e é complicado ter uma pessoa como ele aqui para trazer essa mensagem para a gente. Mas graças a Deus que Deus proporcionou esse momento aqui, da gente estar aqui falando da palavra de Deus, estudando a lição. Isso é muito importante. Não deixe de ir para a escola bíblica, convide um amigo seu, leve o pessoal da sua casa. A escola bíblica é muito importante. Muito obrigado por vocês terem nos acompanhado até aqui. Próxima semana voltaremos com mais uma videoaula aqui no canal. E quero aproveitar aqui, vamos finalizar com oração. Vamos aproveitar o nosso pastor
ele vai nos apresentar a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos. Amém, meu Deus. Pela oportunidade tão singular que o Senhor nos deu. Glória a Deus. Te agradecemos pela vida do teu servo em nome de Glória a Deus. De todos os internautas que estão ouvindo essa transmissão. Louvado seja Deus. Queremos te agradecer também por compartilhar essa mensagem. Amém, Senhor. Que esse canal venha crescer. Amém. O número de ouvintes. Pai eterno, peço uma bênção toda especial. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus continue abençoando a sua vida. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus.